estava lhe dizendo, justamente a gente veio aqui para conhecer a dinâmica econômica comercial do Mercosul, que é o que estava na chamada do seminário, mas o nosso interesse é a consolidação institucional. Perfeito. Quer dizer, como é que é possível que o Mercosul tenha políticas e acontecimentos que tenham continuidade? Porque nas pesquisas que a gente tem feito e nas análises de especialistas, de cientistas sociais, uma das coisas que mais aparece é que a consolidação não consegue se viabilizar do ponto de vista institucional, porque não há uma continuidade, como se cada evento, ou cada grande momento, fosse uma coisa por si só, e que não consegue um desdobramento, e que na hora das negociações, até mesmo as comerciais ou de outra natureza, acaba havendo um fracionamento do interesse coletivo do Mercosul e os países têm dificuldade em ceder. Uma coisa que a gente vê muito presente quando analisa a comunidade europeia. O senhor, como uma pessoa que está tão enfronhada dentro da dinâmica do Mercosul, realmente há uma dificuldade de consolidação institucional, inclusive esse aspecto importantíssimo que o senhor mencionou, a agenda social e a da cidadania? Veja, do meu ponto de vista, a questão da consolidação, vamos dizer assim, o Mercosul ele começou com o comércio, correto? A ideia original, evidentemente, era ter um bloco comercial mais unido, mais integrado, como de modo geral é o que acontece. E nós tínhamos, eu costumo dizer, e foi o que eu mostrei hoje nessa projeção, aliás, essas projeções que eu fiz, a Cássia pode, inclusive, fornecer para vocês. E ali eu costumo mostrar sempre aquele gráfico que mostra que o Mercosul, no seu início, tinha um comércio entre os países da ordem de 4 a 5 bilhões de dólares. E hoje tem mais de 50 bilhões de dólares. Perfeito? Então, um crescimento de 10 vezes, ter mais de 50 bilhões de dólares de comércio de mercadorias, do meu ponto de vista, significa que nessa área, ainda que possam existir dificuldades, o Mercosul é um projeto consolidado, correto? O senhor considera que é consolidado? Absolutamente consolidado, irreversível, totalmente irreversível. Veja, 50 bilhões de dólares significa que milhares de pessoas, de empresas, estão hoje produzindo para o Mercosul, ou seja, uma empresa argentina produz, parte da sua produção se destina ao Brasil, ao Uruguai, às empresas brasileiras, e não é só o número em si, não é só o valor em si, é também a qualidade da pauta, que é uma coisa muito importante, porque hoje a senhora pode dizer e ler que, por exemplo, o Brasil tem a China como um grande parceiro comercial, que é verdade, entretanto, 80% do comércio do Brasil com a China é formado por apenas 3 produtos básicos: minério de ferro, soja e petróleo. No caso do Mercosul acontece exatamente o oposto, 80% é de produtos industrializados, produtos manufaturados, produtos que a indústria brasileira, aqui mesmo na Bahia, muitas delas, estão produzindo, gerando empregos, industriais, bem remunerados, de mercadorias que vão se destinar aos demais países do Mercosul. Então, a outra face, aquela social. Pois é, mas é isso que eu digo. Então, como essa questão do comércio, da produção, é uma questão consolidada. Então, o momento agora é esse, de nós estarmos mais atentos para a agenda social, a agenda da cidadania, que é o que foi discutido hoje. Uma das principais prioridades hoje, do meu ponto de vista, é divulgar o que já existe. Porque, na verdade, as pessoas não conhecem muito tudo que já foi feito, tudo que tem sido feito na agenda social. Compreende? Mas como é que o Mercosul pode entrar na vida cotidiana das pessoas? Como é que ele pode ter presença, por exemplo, como existe na Europa, por exemplo? A Europa, o que acontece nos outros países acaba influenciando as pessoas. Por exemplo, na livre circulação de pessoas, como acontece na Europa. Que mais? Hoje nós já avançamos um pouco, mas ainda temos muito que caminhar nessa área. Para vocês que são universitários, a questão do reconhecimento de diplomas, perfeito, que muita gente da sociedade brasileira não sabe disso. Não sabe, por exemplo, que na área da Previdência
Se você trabalha em um outro país, não é isso? Já é possível você utilizar aquele seu tempo trabalhado em outro país para contar para a sua aposentadoria aqui. Entende? Quer dizer, ou seja, são exemplos concretos não de algo que esteja ainda para ser pensado ou ser feito. Não, são coisas que já estão acontecendo, que estão na agenda do Mercosul. Fique à vontade se quiser me lembrar de outras coisas mais, mas eu me lembrei, por exemplo, o Instituto Social, a questão toda do Instituto Social que nós já temos no Paraguai, a questão política do Instituto de Direitos Humanos que está na Argentina. Enfim, nós temos hoje uma quantidade enorme de iniciativas já concretizadas, em fase de implantação ou já implantadas, do interesse das pessoas, da cidadania, da área social, que não é comércio, volto a dizer isso, mas que as pessoas não sabem. E não sabem por quê? Porque as pessoas, evidentemente, leem jornais, ouvem notícias e, de modo geral, o Mercosul está quase todos os dias na mídia, como está hoje, porque existe uma dificuldade na exportação de um produto de um país para o outro e tudo mais. Por que existe? Eu já fui a muitos países com os quais o Brasil quase não tem comércio. Eu já fui ao Afeganistão, ao Cazaquistão, digamos, eu já fui a Uzbequistão, compreende? São países que o Brasil quase não tem comércio, o comércio é muito reduzido, quase inexistente até. Então também não tem problema. Num bloco que tem um comércio de 50 bilhões de dólares, é mais do que natural que na área comercial toda hora existam problemas, como existem muitos problemas no relacionamento dos Estados Unidos com o Canadá, que fazem parte de um mesmo bloco. Por quê? Porque o comércio é muito intenso, são países fronteiriços e tudo mais. Então, essas coisas estão todos os dias na imprensa e as pessoas, de modo geral, veem o Mercosul sempre pensando nisso, no produto que o Brasil exporta para a Argentina, o que ele compra do Uruguai, a dificuldade que surgiu aqui e ali. Do ponto de vista institucional, não a agenda social, que é realmente mais importante. Do ponto de vista institucional, quer dizer, social e de cidadania, se só tivesse que indicar 3 pontos de forte tensão entre os países membros, porque não é cor-de-rosa, há tensões. Quais seriam as tensões? As tensões que têm existido e são muito exploradas pela imprensa hoje. Não as econômicas, mas elas estão restritas praticamente à área comercial. As dificuldades que eventualmente surgem para a liberação de mercadoria na fronteira, para a autorização de licenças. Sobre liderança dentro do Mercosul? Não vejo tensões tão grandes assim que possam ser destacadas. Evidentemente, nós tivemos neste ano a questão do Paraguai, sim, inegavelmente é uma conjuntura específica, que é uma conjuntura específica que todos nós esperamos possa estar superado muito brevemente, mas isso em nada impactou a economia ou mesmo a população do Paraguai, porque o comércio continua. Mas qual delas que teria um impacto? Porque o que mais nos interessa, o princípio da consolidação institucional, é uma coisa que os nórdicos dão importante, é a durabilidade das instituições, que é uma coisa que a tradição brasileira, eu acho que latino-americana também, a durabilidade das instituições é um pouco instável. Do ponto de vista da durabilidade, de pensar a consolidação do Mercosul como uma coisa de longo prazo, não uma coisa que vai vencendo no dia a dia, mas de longo prazo, onde estaria o ponto mais difícil? Veja, é uma legislação comum? Naturalmente que existe muito ainda a ser harmonizado, não é? Quer dizer, hoje nós temos uma quantidade muito grande de grupos e de subgrupos que estão trabalhando nisso, o caso da integração produtiva, que é fundamental, não é? Por exemplo, questão de, ainda ontem me fizeram perguntas sobre esse tema, que às vezes o produto enfrenta dificuldade, porque na verdade nós temos que harmonizar o tratamento nosso em áreas, por exemplo, área sanitária, controle de qualidade de produtos, de tal forma, ou seja, que a gente possa um dia chegar num ponto em que aquilo que é reconhecido e registrado aqui vai valer em todos os países. Esse processo tem uma dinâmica, não é muito fácil, mas tudo isso está caminhando com vários grupos específicos que trabalham nisso. O senhor sabe que na Europa, o senhor viaja,
Simbolicamente, a comunidade europeia hoje em dia produz produtos em que você não lê mais Tchecoslováquia, Polônia, França, é assim, produzido na União Europeia. Na América do Sul, na América Latina, ainda a produção é nacionalmente identificada. Sim, nacionalmente. Então há uma espécie de espaços, digamos assim, nós consumimos demais produtos de tal país, etc. Quer dizer, será que para o cidadão comum isso passa a ideia de que as coisas são muito assimétricas, por exemplo? Evidentemente que nós temos no Mercosul, né, diferenças expressivas entre os países, né? Lógico, a economia, o tamanho das economias, né, começando pelo próprio caso brasileiro, evidentemente, produz isso, faz com que existam diferenças muito grandes, né? Eu acho que no caso nosso, no caso brasileiro, quando a senhora falou, quem tem que ceder mais, eu acho que o Brasil, né, é um país que tem que estar dentro dessa disposição, né? Eu acho que o Brasil tem muitas condições de aumentar investimentos, comércio e tudo mais com muitos dos outros países do Mercosul. Inegavelmente que as economias não são iguais, vamos dizer assim, as especificações de cada uma, né? Cada país tem o seu próprio, as suas próprias virtudes, vamos dizer assim, do ponto de vista de produção, né? Então, por exemplo, no caso, vamos supor, o Uruguai tem uma tradição muito grande como produtor de alimentos, né? de laticínios, de carne, tudo mais, né? A Venezuela já tem um perfil um pouco diferente, grande produtor de petróleo, entre outros produtos. Mas apenas para citar alguns exemplos. E a tensão entre Brasil e Argentina, que existe tanto no político, por exemplo, a Argentina não dá nenhuma palavra franca e aberta de que apoiaria ambições do Brasil em organizações internacionais, e no nível econômico a gente acompanha pela imprensa sempre o problema tarifário. No nível econômico existem dificuldades comerciais que, do meu ponto de vista, são quase sempre superdimensionados pela mídia. Eu vivenciei isso muitos anos, porque eu fui coordenador da Comissão Bilateral que tratava disso do Brasil com a Argentina. Mas nunca dizem que a Argentina continua sendo grande parceiro. O maior, não é só o grande parceiro, é o maior comprador de produtos industrializados brasileiros. Perfeito? O maior comprador, o maior beneficiário, quem mais se beneficia do comércio com a Argentina é a indústria brasileira. Indústria brasileira. Perfeito? E sobre agora, a senhora diz, existem algumas tensões? Existem. Eventualmente as economias enfrentam dificuldades, como é o caso da Argentina no momento. Eles naturalmente têm que adotar algum tipo de controle, mas é importante que as pessoas saibam, e isso também quase sempre nunca dizem, que a Argentina não adota controles contra o Brasil. Todo país, mesmo o Brasil, quando adota algum tipo de controle comercial, ele não pode fazer isso só contra um determinado país. Ele obrigatoriamente terá que fazer para todos os países. Então, se, por exemplo, o Brasil decidir, no caso brasileiro, que ele vai passar a exigir uma licença de importação, ou aplicar um controle específico sobre importações, por exemplo, de relógios, ele terá que fazer isso para todos os países do mundo, inclusive os do Mercosul. Essa é a regra da OMC, o país não pode, entende? Então, no caso, a Argentina nada faz especificamente contra o Brasil. A Argentina faz, eventualmente, algum tipo de monitoramento que vale para as operações do mundo todo. Se tivesse um parlamento funcionando mais ou menos. Eu acho que o parlamento é um tema. Eu acho que o parlamento está avançando, né? Eu acho que a tendência é de cada dia estar mais consolidado. Mas há um desejo dos países? Ou eu uma coisa acredito que vai que sim. Maria? Eu vejo que sim. Pelo menos eu estou recém-chegado no Mercosul, mas pelos contatos que eu tive até agora, né? Somos inclusive vizinhos lá do edifício do Parla Sur, né? Que está inclusive sendo remodelado, reformado em Montevidéu, né? Exatamente para que ele possa estar em plenas condições de funcionamento. Concordo com a senhora de que isso vai ser um grande avanço, né? Ter um parlamento instalado, com mais dinâmica, com reuniões mais frequentes e tudo mais, inegavelmente vai ajudar. Deixa eu fazer a pergunta por outro caminho.
Digamos, porque a questão econômica do Mercosul também depende um pouco da conjuntura dos mercados internacionais, das outras parcerias. Mas, do ponto de vista do Mercosul, por exemplo, tem um termo em inglês que chama bypass, né, passar ao lado. Então, já que formar o parlamento, fazer acordos em certas coisas, digamos, não é que não acontece, mas o ritmo é um pouco lento, dá para pensar que outras iniciativas podem acelerar e se tornar um bypass em relação a essa lentidão. Por exemplo, a parte acadêmico-científica, a parte de políticas de saneamento e de saúde. Quer dizer, os governos e as agências especializadas dos países iriam criar fatos consumados em certas áreas de interesse comum, saúde, saneamento, trocas acadêmicas, científicas, educação, como falou também o senhor Marcondes mais cedo, etc. E isso acabaria forçando o aspecto político que é mais ranhento, não sei, mais atritivo. Então, é possível pensar dessa maneira? Existe, por acaso, o senhor vislumbrou alguma coisa assim? Não, é uma avaliação difícil de ser feita, mas eu diria para a senhora que esses temas todos que a senhora colocou, eles têm uma importância muito grande e eles estão caminhando. Todos esses temas, saúde, educação, ciência e tecnologia, todos eles, e nós podemos mandar informações para vocês mais detalhadas, mas todos eles têm grupos específicos do Mercosul, de todos os países, inclusive em muitos casos com representantes do próprio setor privado, que estão trabalhando, correto? Que existem avanços. Eu creio que esses avanços, inclusive, muitos deles podem ser, inclusive, objeto de consulta no próprio site do Mercosul, as reuniões que são feitas, os relatórios, muitas vezes estão indicados lá. E projetos do FOSEM, por exemplo, que estão nessa área, que estão sendo financiados justamente para diminuir essa assimetria. O FOSEM na parte de saneamento, isso tem colaborado muito. O FOSEM, no caso, ele está financiando mais as economias menos desenvolvidas, especialmente a do Paraguai. O Paraguai tem sido mais contemplado. Mas a gente, quando consulta os dados oficiais, a gente sempre encontra mais informações no âmbito da economia, que é uma coisa mais difícil de você perceber o quanto a economia vai aproximar uma consolidação institucional de outra natureza, no modelo europeu, por exemplo. Claro. Então, a gente pensou outras coisas que impactariam mais na população. O que impacta mais na população? Esses temas que nós fizemos a projeção, que é parte da cidadania, o Estatuto da Cidadania, a livre circulação de pessoas, temas fronteiriços, que também são temas que nós estamos... A questão de reconhecimento de diplomas, a previdência, não é? Hoje tem uma circulação de documentação que também as pessoas não sabem, que já se consolidou, que antes exigiam certos documentos para poder viajar de um país ao outro, e que hoje, por exemplo, no caso da Venezuela, só a carteira de identidade para os do Mercosul. Estava lendo aqui ainda hoje mesmo, posso até deixar isso com a senhora, que é o Plano Estratégico de Ação Social do Mercosul. Que ótimo. Perfeito? Que temos outros lá, deixo isso com a senhora. Perfeito. Ou seja, são muitas as iniciativas, e eu mesmo me surpreendi um pouco até com muitas das que eu não tinha ainda, não estava ainda familiarizado, porque a minha área de origem é o comércio exterior, a indústria e tudo mais. Mas, e aí eu volto a um ponto que eu falei em rede público e que me pareceu importante, que ontem na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social em Brasília, que eu fui, sobre o Mercosul também, eles falaram muito sobre isso. Ou seja, é necessário que iniciativas como essa, esse plano, a questão do Estatuto da Cidadania, a livre circulação de pessoas, muitas coisas que estão fora dessa agenda comercial, elas precisam ser mais divulgadas. Quer dizer, as pessoas têm que saber mais disso. Mas elas cresceram o suficiente? Cresceram, sim. Estão quer dizer, hoje já existe uma quantidade enorme de pessoas. Um dia desse foi citado um número, não vou dizer aqui porque eu posso cometer algum erro, assim, sem ter tanta segurança, mas uma quantidade enorme de pessoas que, para se aposentar, já utilizou o tempo
de trabalho num outro país do outro Mercosul. país. Isso é muito Compreende? Quer dizer, ou seja, isso é uma coisa que já existe de fato, é uma realidade Receber já. a aposentadoria, por exemplo, uma Isso. pessoa que é aposentada no Uruguai, vem morar no Brasil, ela pode Completa o tempo de transferir. cidadania. Não, ela já está aposentada, Ah. ela transfere, ela tem direito de receber, ela pode A Previdência receber brasileira. a Previdência. Mas as pessoas, exemplos como esse, que eu digo, pelo menos, talvez, eu cheguei há muito pouco tempo, talvez eu possa cometer um erro de avaliação, mas a minha impressão de exemplos como esse é que a grande maioria das pessoas não sabe disso, mas isso já existe. Como voltando à sua pergunta, já está concluído, isso já está, mas a maioria das pessoas não sabe. Então talvez muitas pessoas estejam hoje com dificuldades para somar o seu tempo de aposentadoria e talvez tenha trabalhado num desses países e sem saber que poderia ir lá e pedir um comprovante, compreende? Eu digo o seguinte, essa questão de divulgar não basta fazer. No caso do Mercosul é preciso divulgar. E aí nós temos uma dificuldade, por quê? Porque a agenda comercial, essa questão que a senhora coloca, questão do Brasil e Argentina, está nos jornais de hoje, vai estar amanhã novamente. Que tal o plebiscito comum? Ela ofusca uma agenda às vezes, que muitas vezes é explorada negativamente. Nunca se fala que o comércio Brasil-Argentina soma mais de 30 bilhões de dólares, que milhares de empregos hoje existem em função do comércio Brasil-Argentina. Isso a senhora não ouve dizer, né? No caso brasileiro, muitas vezes a pessoa fala reduzir o superávit do Brasil com a Argentina, mas não dizem que o Brasil tem ainda um superávit expressivo com a Argentina. Continua tendo, comum. Perfeito? Ou seja, é sempre visto muito, e essa agenda, essas colocações muitas vezes negativas sobre a questão comercial, elas, do meu ponto de vista, elas fazem uma sombra sobre os avanços da área social que já existem e que são muito expressivos do meu ponto de vista, ainda que muito tem ainda que ser feito. Uma eleição comum difundiria essa consciência? Votar sobre alguma coisa em comum? Eu acredito que seja muito possível que o Mercosul ainda vai chegar lá. Você quer perguntar alguma coisa? Sou otimista em relação a isso. Ela passou agora 8 meses na Argentina, fazendo um intercâmbio científico e pesquisou muito sobre os convênios de cooperação de ciência e tecnologia entre Brasil e Argentina. E ela ficou bastante impressionada. Tem muita coisa e realmente não é muito divulgado na opinião pública. Sim, você gostaria de alguma coisa? Em relação à cooperação acadêmica em si e os projetos de cooperação, no caso, eu estou estudando os projetos de cooperação não vinculados diretamente ao Mercosul, mas que acontecem entre a CAPES e a SPU, que é a Secretaria de Políticas Universitárias. E conversando um pouco sobre a ideia de cooperação que perpassa, digamos assim, a opinião dos professores e coordenadores desses projetos, a ideia geral, eu sempre pergunto os resultados positivos, os avanços, mas também as dificuldades para ter um balanço um pouco desse tipo de questão. E eles mencionam ainda a necessidade de, digamos assim, avançar um pouco em termos de burocracia, justamente na relação do reconhecimento dos diplomas, porque é uma dificuldade que ainda faltam alguns passos ainda para caminhar, e também um pouco na questão da harmonização em relação, por exemplo, a universidade lá tem um sistema diferente das universidades aqui. Então, na questão da pós-graduação, por exemplo, cada programa de pós-graduação funciona de uma maneira distinta. E esses projetos, eles tentam um pouco balancear e harmonizar. A intenção é essa, harmonizar os sistemas de pós-graduação. E ainda nesse nível que já está mais avançado de pós-graduação, eles encontram um pouco essas travas burocráticas, e além também do financiamento, né, que é uma área que exige bastante financiamento. Então, são essas duas principais questões. Então, quando o senhor comentava a questão dos avanços que a gente tem nessa área já de reconhecimento e tudo, mas ainda dentro disso tem ainda algumas questões que travam um pouco
digamos, o pleno funcionamento da cooperação acadêmica científica, se a gente pode falar assim. O senhor sabe que a Europa, 30 anos atrás, ela teve um plano de harmonização de diplomas para poder, porque quando os diplomas se harmonizam, você pode ter a circulação dos indivíduos portadores das profissões, porque se o diploma de engenharia de um lado não é igual ao outro, tal, você não pode ter um engenheiro trabalhando em outro mercado. E eles fizeram isso. A França tinha um sistema de doutorado, a Inglaterra tinha um sistema de PhD, a Alemanha tinha outro, a Itália, eles fizeram um projeto de longo prazo e conseguiram compatibilizar os níveis, graduação, mestrado, doutorado. Então, na verdade, isso agilizou muito a circulação dos recursos humanos, né? Então, essa é uma coisa, o senhor ali, que eu gostei muito na sua apresentação, o senhor disse assim, a gente precisa parar de falar só das mercadorias e falar das pessoas. Eu achei isso fantástico, porque foi isso. As pessoas, então, são portadoras de que necessidades? De uma entidade como o Mercosul. O que a gente precisa do Mercosul? Como é que o Mercosul pode afetar o cotidiano das pessoas? Essa é a minha pergunta constante. Eu acho que o Mercosul vai entrar na opinião pública dos países participantes quando ele entrar na vida comum das pessoas. Então, tem que ver, tem que elencar quais coisas darão consciência às pessoas. Não adianta na escola dizer, tem o Mercosul, a pessoa entra e depois não assimila. Você assimila aquilo melhor, principalmente de acordo com a escala educacional, aquilo que te afeta, aquilo que te toca, aquilo que modifica alguma coisa para você. Então, é um pouco isso que eu pensei quando o senhor falou na agenda social. Achei fantástico, porque é uma coisa que não é, a mídia não fala e os políticos também não falam com essa clareza. Entende? Eu acho que essa questão da divulgação é muito importante, que muita coisa já foi feita, e mesmo eu que trabalhei na integração muitos anos, na minha área que era comércio, né? Eu me surpreendi muitas vezes com avanços que já existem na área social hoje, mas que do meu ponto de vista eles não estão bem divulgados. Então, essa questão muito vamos fazer ainda. Acho que tanto ela como a senhora citaram uma palavra que é chave, que é essa questão da harmonização, né? Em praticamente todas as áreas, para um processo de integração é preciso harmonizar, né? Eu acompanhei isso mais em questões técnicas, por exemplo, a área de metrologia, né, do Inmetro, por exemplo. O Inmetro ele trabalha intensamente no Mercosul, né, buscando harmonização. Por quê? Porque no momento que um determinado brinquedo for reconhecido, certificado no Brasil, no momento em que houver essa harmonização, a certificação brasileira valerá também nos outros países e o correspondente lá, quer dizer, isso tudo vai é o caso do diploma, é o caso ou seja, esse processo de harmonização tem que avançar. Ele avança nos grupos. Isso que eu ia perguntar. Eu acho que é importante vocês acompanharem o trabalho dos grupos. Na sua função, o senhor interfere nos grupos? O senhor não, a quantidade de grupos é muito grande, sempre para temas muito específicos. Por exemplo, o grupo de integração produtiva é um trabalho muito importante, eu estou procurando participar pessoalmente. E nesse de educação? Não, esse eu não participei ainda nenhuma vez. Eu acho que sim, no grupo de educação, por exemplo, tem algumas carreiras que já estão harmonizadas e que já conseguiram. O que acontece é que vai lento o processo e eles vão harmonizando. Como a senhora disse, quer dizer, a Europa também levou mais tempo. Nós temos 21 anos somente de Mercosul. E os primeiros anos foram mais dedicados ao aspecto econômico. Então, só agora, nesses últimos 10 anos, é que nós podemos dizer que existe uma questão, um avanço maior da parte social. Nós temos também a cartilha do cidadão, que vocês podem... Onde ela poderia obter, por exemplo, essa informação que ela colocou? Quais os que já estão harmonizados? Por isso que eu digo, dentro da cartilha, dentro do nosso site... No site do Mercosul, vocês poderão encontrar a cartilha do cidadão, onde ali tem tudo que já foi aprovado e que hoje já está em funcionamento. Tá? Que é o que a gente em vários aspectos, mas as pessoas às vezes não sabem. Ela está dentro do site do Mercosul? Exato. Eles aqui, veja bem, eles aqui são estudiosos do Mercosul, não é mesmo? Claro. Perfeito? Veja bem, a gente quando eu digo o cidadão normal, que não está
lendo, não está acessando o Mercosul.uy, que é um site que está no Uruguai, não é mesmo? Na sede do Mercosul, onde nós estamos. Ele não tem conhecimento dessas coisas. Eu acho que nós temos que fazer um esforço. Mas isso depende muito também de um pouco de boa vontade também, de divulgadores, de formadores de opinião. Acho que vocês aqui são formadores de opinião, podem fazer isso, como em outros lugares também, né? de acessar, ver o que está sendo feito. Quando a gente acessa o site, a gente olha o site com alguma regularidade. A gente, do ponto de vista de uma pessoa que quer fazer um trabalho universitário, a gente acha a coisa muito descritiva e muito, é uma informação, uma sinopse muito sucinta da coisa. A gente, por exemplo, não vai estudar a legislação do INSS, da aposentadoria dos outros países, porque porque simplesmente não tem um pesquisador com essa coisa. Ela leu mais coisas sobre a legislação universitária porque ela estava pesquisando isso. Mas a questão é que a gente quer saber o que é que motiva os líderes políticos e os líderes da sociedade civil a levar a que certas questões avancem mais do que outras, que é nosso grande problema. Para entender, a gente não consegue entender a dinâmica política que está por trás dessa documentação que a gente encontra de uma maneira mais ou menos, que tem o papel de divulgar, mas não a dinâmica política que está por trás dela, que é mais ou menos o que a gente precisa conversando com as pessoas envolvidas, né? Eu acho que é interessante vocês entrarem no site, onde diz publicações, por exemplo, que está dentro do nosso site, e ali vocês vão encontrar. E no caso, se precisarem de algum tema específico, primeiro podem fazer a consulta, podem nos mandar um e-mail, com imenso prazer nós responderemos. E também, dentro de cada setor, na nomenclatura, que é enorme a nomenclatura, se vocês olharem o organigrama, vocês vão poder ver que tem vários grupos e cada grupo trabalha sobre os temas e vocês podem entrar diretamente na documentação, nas atas que são feitas nas reuniões, onde transmite o espírito da coisa, o que está acontecendo, o que está sendo feito, quais são os documentos que foram elevados. Quer dizer, esses documentos são os que depois vão para o GMC, para o Grupo Mercado Comum, que são os que elevam para que seja decidido pelo Conselho. Então é interessante vocês acompanharem, escolherem dentro dos grupos qual é o interesse de vocês e ver um pouco. Quer dizer, o site, eu sei que talvez ele não seja tão amigável como deveria ser, às vezes as pessoas não encontram, eu digo, mas acontece. Procurando um pouco, e se não, diretamente nos mandam e nós teremos Pode mandar para a gente as dúvidas que vocês tiverem. Você é Cássia? Eu sou Cássia. As dúvidas que vocês na verdade, podem nos procurar. O que a gente estava buscando não é tanto a informação em si, mas a motivação política. A motivação política. Você queria falar alguma coisa? Não, que acho que eles estão com o tempo um pouco apertado já. Tá. E eu perguntei para a Cássia se o senhor vai estar em São Paulo, ela disse que não. Eu vou muito a São Paulo. No momento, não tem nenhuma programação para São Paulo, né? Por que vocês vão estar em São Paulo? Nós estávamos querendo ir para São Paulo, mas juntar algumas entrevistas, algumas coisas, e talvez reencontrar, mas talvez a gente possa também fazer contato por correio eletrônico. Não há problema, pode fazer contato por correio eletrônico. Eu gostaria muito de conversar com o senhor. Se eu voltar aqui, a gente... Claro, não porque entraremos em contato. O Rui até me falou que tinha um seminário, tem um outro que seminário. seria hoje, Sim. Acabou sendo transferido para dia uma outra 23, data. Isso, é para o dia 23, está sendo transferido para o dia 23. De novembro aqui na Bahia? Aqui na Bahia. Onde vai ser? É um seminário, eu ainda não sei, mas é um seminário que está sendo feito como, digamos, vou dar um nome assim, que é como Novo Mercosul, que é o Mercosul com a entrada do ingresso da Venezuela, não é o que mudaria. E ia ser no dia de hoje e foi transferido para o dia 23. Não tenho a confirmação. Mas aqui em Salvador? Aqui em Salvador. E quem vai capitanear? Por isso eu não tenho ainda a programação. É o embaixador Rui Pereira, é o que está encarregado da organização. Não é mais a mesma... Não tem nada a ver com a O embaixador Rui Pereira é o embaixador brasileiro para lá de Mercosul. Que fica junto à ALAD, é o Mercosul, porque eu sou brasileiro, mas na verdade eu sou representante do Mercosul como um todo. Entendi, não representante do Brasil. Não sou representante do Brasil, eu estou cumprindo um mandato do Brasil no momento. Quanto tempo o seu mandato? Esse mandato é de 3 anos.
Mas o embaixador Rui Pereira, não, ele é o embaixador do Brasil, e representou o Brasil junto ao Mercosul e junto à LAT. Ele virá, com certeza ele virá. Eu não sei se virei ainda, porque nós temos outras programações que pode não ser possível, mas é até possível que eu venha. Caso eu venha, a gente avisa vocês antes. Tá certo. Tá? E a gente pode ter uma outra conversa. Não, eu queria conversar também com o senhor daqui a uns 2 anos, quando o senhor tiver. O sim. senhor disse que ia assumir faz Não, 3 meses, né? não. O meu mandato vai só até 2014. Ah, tá. Até Porque o senhor assumiu recente, o senhor disse aqui. Não, sim, mas é que eu assumi para... Na verdade é o seguinte, o mandato brasileiro é de 3 anos, mas o primeiro representante, que foi o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, renunciou. Eu fui convidado, na verdade, eu estou, portanto, completando o mandato brasileiro até 2014. Perfeito. Então eu não fico 3 anos, eu vou ficar 1 ano e meio. Pode ser renovado. Pode ser renovado, mas em princípio ele ficou 1 ano e meio, eu fico 1 ano e meio. Ou seja, portanto, eu devo permanecer até fevereiro de 2014. Tá bom. Eu espero que a gente se encontre de novo. E vocês, agradeço o curso que imensamente. vocês fazem, qual? Desculpe. Ciências Sociais. Ciências Sociais. Por isso Da nós- Universidade Federal da Bahia. Aqui. É por isso que a gente quer saber das polêmicas, das coisas que aparecem muito arrumadinhas. Ótimo, tudo Foi bem. um prazer. Não, contem conosco, espero que eu tenha Tá certo. ajudado aí o Muito trabalho de obrigada por vocês, ser dos seus estudos. Cássia, eu vou escrever Isso. para você. Sim, por favor. Teria muito prazer em mandar material, inclusive, Muito obrigada. que vocês possam utilizar ali. E tomara que se eu voltar aqui, conversa novamente.